foi a parada mais insana assim que você viu na Bíblia que você conseguiu aplicar através da revelação do Espírito Santo para homens? Você tem alguma assim que vem na sua mente agora? Por passagem? Alguma temática de pregação que você... O que me chama a atenção, eu não aplico em qualquer lugar, não, só se Deus falar comigo mesmo, é questão de paternidade. Né? Isso aí eu sempre tive um problema com paternidade. Meu pai é um paizão, não por questão do meu pai, mas eu tinha uma frustração por falta do afeto. Meu pai, ele me amou me dando coisas. E eu tinha falta do abraço. Então eu cresci assim, sem ter. E eu também eu tinha dificuldade em dar isso. Virou um bloqueio, dar o beijo, né? dar o abraço. Então eu sempre tive essa dificuldade comigo. Então, meu pai, ele era padrasto, porque eu tenho uma irmã, que é por parte da minha mãe. Então eu via que o tratamento com ela era o mesmo comigo. Então eu nunca tive problema com isso. O que ele fazia por mim, ele fazia por ela, fazia pela minha irmã mais nova. Então eu sempre tive uma família tranquila nesse quesito. Mas essa parte do amor sempre me bloqueou. Então eu sempre voltei muito para isso. Então o que me pega muito, e eu aplico em poucos lugares, isso é falar sobre José. Né? Eu brinco falando que o José era o improvável. Embora Maria era parente de José, né? Os dois da linhagem de Davi, mas a Maria vem do Natan e o José ele vem do maior pecado de Davi, que é do Salomão. Uau, né? Então a genealogia não cita Maria, a genealogia vai direto para José. Então o cara não foi das entranhas de José, veio de Maria, mas não da de José. Mas Mateus faz questão de citar o José. Uau. Então a paternidade maior para mim não é aquilo que é gerado da sua entranha, mas aquilo que você abraça para ser pai. Fazer alguém se sentir filho, para mim é ser pai. Porque o homem tem poder de engravidar 10 mulheres numa semana. Mas e ele vai fazer sentir esses 10 filhos que vai nascer se sentir filho? Então, eu acredito que o mais pesado para o homem não é ser pai na questão de matéria, mas é ser pai e fazer a pessoa se sentir filho. Nossa. Então, quando eu leio José cuidando de Jesus, né, eu brinco. Imagina Maria, segundo a teologia, né, 15, 16 anos. Adolescente, né? Pai, tô grávida. Chama o José que eu vou matar ele. Não, pai, não é do José. Pensa a situação da família. Nossa. Como não é do José, você diz, oh, não, é do Espírito Santo. Como que acredita, irmão? E o Zé vai falar assim, peraí, como que eu vou acreditar nisso? Aí Deus veio e falou, pode cuidar porque o que ela está gerando é meu. E o cara falou, demorou. Então quem levou o menino para o Egito no braço foi José, quem escondeu de Herodes foi José, quem deu crescimento para o menino foi José, quem ensinou o menino a ser homem foi José. Ele não levou o nome de carpinteiro à toa, tinha alguém por trás. Então a paternidade cresce quando você faz alguém se sentir filho. Nossa. Então a história de José mexe demais comigo. Que loucura, mano! Uau! Nossa, eu nunca pensei nisso, pastor. Eu nunca vi ninguém nem falar nessa linha. Cara, é o que eu te disse, é mágico. Se abre e fala, Deus, eu quero ministrar aos homens. Embora hoje, eu parei um pouco, né? Aliás, faz um mês atrás eu falei aos homens, porque é a igreja de um amigo, passei um processo ministerialmente, né? E eu falei, bom, não vou me dar o luxo de ficar pregando. Então, o que eu tinha marcado, eu falei, pessoal, que eu não ia. E quando é muito amigo, não, eu falei, não, eu te conheço, pelo amor de Deus, pode vir. Aí eu fui. Mas assim, eu já estava uns 3 meses sem falar aos homens, uns 4 meses. Só que o conteúdo não para. O Senhor continua num rio, cara, que é terrível. Então, às vezes, você lê um texto, você vai ler para você. Né? Eu sempre brinco que a gente tem que matar o pregador dentro de nós, toda vez. Né? Então, eu leio e falo, Deus, deixa eu ler isso aqui para entender, para você arrancar coisa de mim. A TV que você lê, você vai anotando, quando você vai ver, você tem uma mensagem. Então, toda vez que vai ler, às vezes você não tem nem intenção disso, mas o Senhor já está te levando para isso. Esses últimos tempos eu vejo que o Senhor está me carregando para isso, tanto para a família quanto para homens, né? E assim, o pastor Luiz fala isso muito. Onde você mais é atacado é onde mais Deus vai te usar para libertar a pessoa. Nossa. Só que você não vai libertar uma área que você é ferido nela ainda. Então, assim, eu enfrento bastante dificuldade nessa área, bastante. Sou pai, sou padrasto, tem toda essa dificuldade, né? Então, uma vez eu conversando com o pastor Juscelio, ele falou para mim assim, Éder, todo enteado é fruto de uma decepção. Ou foi um divórcio da mãe e do pai, ou foi uma morte. Então a única forma que você vai conseguir ganhar essa pessoa é amando. Falei, então ama. Eu guardei isso daí. Mas se a pessoa não aceitar, não, é meu papel. É tentar amar, tentar dar, tentar fazer. Então são coisas que te pegam. Quando você vai ver, você fala assim, eu podia ter dado amor em vez de ter tomado essa atitude. Então aí você fala assim, agora, como que eu subo para pregar?
Falando para um padrasto amar, se eu estou falhando aqui. Então o Senhor ele prepara toda uma situação. Eu acho que a maior honra para um homem não é gerar um filho da entranha, mas é você adotar. A adoção é mágica. A adoção é mágica. Né? Então Deus falou, vou mandar um filho e alguém vai adotar esse filho. Então não tem outro padrasto na Bíblia, eu não achei ainda. Você já achou? Só o José, mano. Mano, que louco, velho. Que Sabe? louco, parceiro. Então o exemplo que a gente tem disso é muito forte. Então o Abraão gera um da carne e gera outro do espírito. A Bíblia diz que ele já não tinha mais vigor, mano. A mulher dele já era estéril, mas ele gera. Por quê? Porque ele creu. A mulher ela quer ver acontecendo. A mulher tem que ver tudo acontecendo dentro de casa. O homem não, o homem age na fé. Tá desmoronando, o homem tá jogando videogame. A mulher fala, mano, esse cara tá de brincadeira comigo. Mas não é, o homem é movido na fé. O homem precisa ser movido na fé. Entendeu? Então quando ele gera, a mulher fala o quê? Meu marido tá parado, eu tenho uma promessa, nada tá acontecendo. Agar, deita, gera na carne. Aconteceu o quê? A maior divisão que até hoje não consegue ter paz. Né, mano? Você entende? Então o que foi gerado no espírito é diferente. Mano, louco demais, parceiro, louco demais. E assim, o senhor falou, né, a questão de você ser padrasto. Como é que foi pro senhor no começo isso, né? Pra você entender que você tinha que amar, que você tinha que cuidar, que você tinha que fazer de tudo, né? Como o pastor Célio falou pra você, meu, isso daí é fruto ou de uma morte, de uma separação, é fruto de um trauma, de alguma coisa que causou uma grande ferida na mulher, principalmente, né? Como é que foi pro senhor esse começo, pra você então, na verdade, organizar isso aí? Eu quando mais novo, né, eu sempre falava, eu não quero ser pai fora do meu casamento e também não quero ser padrasto. Hoje eu sou pai fora do meu casamento e hoje eu sou padrasto. Então, assim, eu bolei uma logística para me viver e vivi o contrário daquilo que eu tinha para viver, né? Então, eu tenho um filho que não é com a minha esposa não pode mais ter filho, já é operada, e tem a Sara que é enteada, né? Então, quando eu comecei a namorar com a Kelly, eu sempre tive um conceito. Antes de eu conhecer a Kelly, antes de eu me converter, eu namorei com uma moça que ela tinha filho. Então, eu entendia que jamais eu ia ter o coração da mãe sem ter o coração do filho. A mãe tem que sentir essa... Uma mãe de verdade, né? Uma mulher nunca vai se entregar para um homem que não ama o primeiro filho. Então, eu sempre tive esse conceito. Quando a gente firmou uma aliança, eu e a Kelly, dentro de mim foi que ela tinha como uma pessoa que tinha um respeito absoluto pela filha e pelos filhos, que ela tem 2 filhos também. Né? Embora casados, mas tem os filhos. Máximo respeito, uma amizade super tranquila, graças a Deus. Então, Deus falou, antes da gente casar, eu vou casar seus 2 filhos para você casar. E aconteceu certinho. Então, assim, para mim entrar não foi difícil. Difícil foi manter, assim, entendendo por quê. Porque a mãe precisou ser um leão para cuidar. Sim. Então entrou alguém que automaticamente ia dividir uma educação que surge diversos problemas. Então você fala, é por aqui, não, é por aqui. Por que não? É minha filha. Não porque eu não quero que você dê educação, mas é porque minha forma de proteger, eu já sofri, eu não quero... Entendeu? Então ela criou uma camada de proteção em cima, que foi bem difícil penetrar, ainda tem resquício disso ainda, mas super natural. Eu não posso exigir uma mudança lá. Eu preciso entender daqui para poder fluir, né? Senão a gente não vive junto. Respeitar, né? Então, assim, hoje eu vejo que é mágico o que Deus fez. Hoje eu entendo, né? Olho a situação e acho top demais. Né? Olho e falo, meu, é só Deus fazer isso. Embora já ouvi muita coisa, já parei, pensei, falei, acho que eu fiz uma loucura. Mas quando eu olho para a situação, eu falo, é Deus. É Deus mesmo em tudo, mano, em tudo. Ele uniu exatamente aquilo que eu precisava para mim fluir daquilo que ele tem para mim. É muito louco falar isso, mas é uma realidade. Ele me deu aquilo que eu precisava para fluir no ministério. É exatamente o que eu precisava. Às vezes a Kelly brinca muito, fala assim, você ia ter casado com a novinha de sua idade, não sei o quê, tal. Não sei se foi, mas não é. Eu sempre falo para ela, né, e é uma realidade. Para de falar besteira, não é assim e tal, mas é uma realidade. O Senhor entregou tudo isso para eu poder fluir naquilo que Ele tinha para mim. Então eu vejo que o Senhor está me arrastando para esse lado. Está sendo automático. Está sendo automático. Onde vai, flui, cara. Flui muito, flui muito. A gente lá na nossa igreja, né? Quando a gente estava com a igreja, na verdade, seu José, 73 anos, se não me falha a memória. O senhorzinho acabou o culto de homens. Foi um dia que eu coloquei uma CBR no altar e uma academia.
Sim. Você viu essa foto De que já? eu vi já da CB. Eu só não vi a academia, Fui mas na a CB eu CBR, vi. pus a academia assim e... Aí acabou o altar, ele levantou, veio na minha direção, ele olhou pra mim com os olhos cheios de água. 73 anos, irmão. 73 anos. O cara tem 50 anos de casamento, eu acho, 52 de casamento. Eu tenho 34 anos de idade, irmão. Ele olhou pra mim e falou, obrigado por me ensinar a cuidar da minha veinha. Ah, mano. Me quebrou, velho. Nossa. Foi para de graça, José. Eu tenho o dobro da minha idade. Você tem de casamento, eu não cheguei de idade ainda. Então ele me deu um abraço, obrigado, não para não, continua. Então, assim, Nossa. tem coisas que marcam demais, né? É isso que eu ia falar. Pode continuar. Você ia falar. Nessa igreja que o irmão correu da Misericórdia, um dia eu cheguei lá com a mensagem preparada e Deus falou para mim falar de paternidade lá. E eu entrei nesse assunto. Né? Entrei nesse assunto e fui ministrando e o pastor falou assim, eu esqueci de dar um recado, eu já estava falando faz uns 10 minutos. Eu queria falar agora, não sei se você se importa. Eu falei, pode falar, pastor. Aí ele falou, minha esposa sentiu de comprar uma flor, deixou aqui, ó. E ela perguntou aí pro marido que sentiu no coração de levar para a esposa, não por agrado, mas para reatar uma aliança que vai ser ministrado, vai ver que tem uma falha e sentir no coração mesmo de reatar alguma coisa para pegar essa flor e levar. Aí eu falei, rapaz, que atitude da sua esposa, hein? Top demais. Fala para ela que mandei os parabéns. Terminei de ministrar, aí o pastor falou, alguém quer falar alguma coisa? Ele levantou um presbítero, um senhorzão também, beirando uns 60. Pastor, eu quero falar. Aí levantou, passou por mim, eu sentei, começou a chorar. E eu quieto, né? Aí ele falou, primeiro eu quero falar que essa flor é minha, eu vou levar para minha esposa. Eu falei, boa. Ele falou, e segundo que eu quero chamar meu filho aqui. O filho tem 18 anos e eu nunca dei um abraço no meu filho. Chorando. O moleque levantou, veio em lágrimas para a igreja. Nossa, os dois se abraçou dentro mano. da igreja. Ele falou, desculpa mesmo, mas eu preciso mudar. Vou me desculpar com a sua mãe, eu nunca fui pai. Falei muito como marido. E a partir de hoje eu quero começar tudo de novo. Nossa. Quero te pedir desculpa, o moleque assustado, sem entender muita coisa. Você vê que é um senhorzão chucrão, um presbítero, uma igreja bem tradicional lá, o pessoal no terno e gravata. Só eu, maloqueiro de Nike, calça jeans, na igreja, misericórdia no ombro. Ai, Mas o pastorzão é meu amigão. E assim, foi muito top esse dia pra mim. louco, mano. Eu saí de lá, o bairro lá é só mato, tudo bem fechado no mato. Então saí de lá, tudo escuro, mano. Nossa, eu vim chapando no carro, chorando. Sabe, aí isso aí você lança essa mensagem, aí você chega em casa e se depara com a situação que você precisa falar. Agora eu preciso pôr em prática isso aí, mano. Sabe? Preciso viver isso aí. Então Deus me pega muito, mano. Então esse ministério, eu sempre falei assim, por que não tem? Ninguém fala pra homens, mano. Verdade. Sexo na igreja é um tabu, uma loucura, Verdade. ninguém fala disso. Sabe, os casamentos se acabando, a oportunidade que você tem de falar, a pessoa, sabe, se sente oprimida e vive uma vida infeliz. Não, a gente precisa quebrar. Eu sempre gostei de quebrar, eu sempre fui meio contramão das coisas. Desbravador Mano. mesmo. Sempre fui meio contramão, sabe? Então, eu falava pra minha mãe, eu aceitei seu Jesus, né? Mas quando eu vou pregar de bermuda, vou pregar de corrente, vou pregar de boné. Quero jeitão. Deus me deu uma quebrada, porque ele quis mostrar pra mim que não era do meu jeito. Boa. Aí eu aderi o terno. Chique. Foi transitando mano, ali no terninho com lencinho combinando. É águia no terno. Mano. Águia no terno? Sapatão de jacaré. Não imagino você mano. desse jeito, não. Deus me quebrou nisso, parece que não. Sério, mas eu menino? gostava e acho bonito o terno. Hoje não Sim. mais. Esses apetrechos da abotoadura. Pode É crer, da louco. abotoadoria, né? Verdade. Pirava nisso aí. Então, assim, hoje não. Hoje eu tenho essa flexibilidade. Depois que comecei a pastorear, eu entrei com mais força nisso. Na questão da veste, na questão de estilo de igreja, na questão, Boa. sabe, a questão de administração, o senhor que vai amadurecendo mesmo. Eu acho que ninguém consegue falar, não, eu vou mudar e hoje eu vou pregar mais rápido, eu vou pregar mais devagar. Não, eu acho que é o senhor mesmo que coordena essa situação aí da nossa vida. Verdade. Então eu sempre fui meio contramão, sempre mudei muita coisa daquilo que já era tradicional. Então, quando eu comecei esse de homens aí, embora muita gente tenha vergonha de chegar e falar, vem trazer para cá isso aí. Tem gente que manda mensagem, eu mando apostila, me ensina como que é, mas não leva para ouvir. Tipo, tem medo, sabe? Sim. Só que assim, em Santo André, pelo menos, muita igreja deu play nisso aí. Não levou a gente, mas começou. Vai ter um trabalho de homens. Então eu dentro de mim eu falava, glória a Deus por isso. Porque eu não quero que minha cara esteja lá, eu quero que os homens da igreja estejam sarados. Você entende? É isso. Eu quero que os homens estejam. Então quando eu vejo o trabalho de homens até mesmo aqui com vocês, eu falo, top demais. Bom demais. Que fluem, que Tá sabe, sendo que voa. incrível, mano. Então, assim, pra mim é incrível isso aí, viver isso aí.
Tem igreja que aplica com 200 homens sentados, mano. Top demais. É muita gente. Trabalho né? assim, loucura. Eu vejo poucos, pastor. Não é Não muito. tem, não É tem. raro assim você ver igrejas que senta, conversa e aí, rapaziada, vamos jogar um tema aqui na mesa. Porque assim, mano, a gente vive há muito tempo sendo ministrado do altar. Do altar eu consigo te ministrar, mas não consigo arrancar seus fantasmas. Quando eu sento na mesa, eu puxo tudo. Você entende? Eu não preciso que você ouviu uma mensagem e fala, meu pastor trouxe uma mensagem top. Aí eu saio da igreja e continuo a mesma coisa. Aí quando a gente senta na mesa, a gente se desarma, mano. A gente se desarma, você entende? Jesus teve 3 anos e meio de ministério, revelou Judas na onde? Na mesa. Ele podia ter chamado os caras lá no monte, falar, vocês 3 estão aqui, já vou logo passar a real pra vocês. O Judas vai trair a gente. Não, ele sentou na mesa e falou, um de vocês vai me trair. Aí o Joãozinho malandro, quem? O Pedrão apontando, vai, não pergunta. Você que tá aí do lado, aí quem Jesus fala? Aquele que eu dei o pão. Então ele anuncia na mesa quem é o traidor. A mesa é o ambiente da revelação, pôr pra fora. Então, assim, eu aprendi a pôr as minhas mazelas, sabe? Eu aprendi a expor eu sento na mesa. Eu não tenho problema nenhum em contar quem eu sou, cara. Nenhum. O que eu já fiz, o que eu já pratiquei, os meus erros, meus pecados, meus problemas, meus fantasmas, eu abro espaço para qualquer um. Até porque a mesa cura também, né, pastor? É a mesa, cara. A mesa é fundamental. Sabe, eu brinco muito. Brinco não, né? Eu sempre uso esse termo. Deus primeiro fez a comida, para depois fazer a fome, né? Boa. Deus não fez a fome. Deus não fez o Adão e depois fez a comida. Fez a comida e depois fez o Adão. Porque se Deus faz o Adão e depois a fome, a mesa era motivo para comer. Mas como Deus primeiro fez a comida e depois o homem, a mesa é motivo de comunhão. O que está em cima da mesa é só para alimentar. Então a gente não se reúne para comer. A gente, né, come na reunião. Essa é a diferença. Nossa, violento. Essa é a diferença. Violento, pastor, violento. Voltando pra... Nossa, agora você foi monstro. Hein? Voltando pra questão da paternidade. Ontem também eu pregava, né, sobre paternidade e existe um número espantoso de órfãos no Brasil. A gente tem cerca de 40 mil órfãos. Se a gente for adicionar essa métrica aí, os órfãos de pais vivos, talvez essa métrica duplique, triplique. Assim, nesse período do senhor ministrando homens, por que o senhor acha que esse número ele é tão alto assim, de paternidade? Tem os órfãos de pais que morreram, mas tem aqueles órfãos também dos pais que abandonaram, de pais que até vivem no mesmo teto, mas não exercem o cuidado como deveria exercer para o filho. Por que você acha que os homens às vezes são assim? Tem essa eu pegada. Acho que é um assunto meio complexo, né? Não dá para afirmar nada. Eu penso que não dá para afirmar. Mas eu fico analisando bastante coisas assim no quesito de mídia. A mídia põe muitas coisas dentro da pessoa. Então a gente olha para a mídia e desenha a vida da pessoa e quer ver em cima daquilo. Né? Oi, tchau, beleza, o tal presente, vamos ali jantar no shopping. Então, assim, o básico virou. E hoje eu acho que os dias estão exigindo algo a mais. Entendeu? Os dias estão exigindo. Então, o se entregar é difícil porque o que eu vivi lá atrás é diferente. Então, se eu não tiver alguém para mudar isso aí, eu não consigo entrar nesse acesso, não consigo ter acesso. Tipo, olha pro meu pai. Cara, meu pai pra mim é um poço de amor. Só que é do jeitão dele. É aquele velho chucro, meio militarzão. Não tem um abraço, não tem um beijo. Então, pra mim, dar isso é difícil, cara. Sim. Pra mim, dar isso foi muito difícil. Então, meu filho, ele é assim. Eu beijo, eu abraço, dá um beijo aqui. Não, dá você um beijo. Tem vergonha. Eu vejo isso. Então, assim, embora muita gente não saiba disso, mas o nosso DNA ele tem memória. Incrível isso. Sério, o mano? embrião tem memória, irmão. Que loucura! Eu não lembro os dias, mas após dias da fecundação tem memória. Cientificamente tudo, mano. Cientificamente. Que loucura, velho. Você entende? Então, assim, pelo seu DNA já ter sido de um cara mais chucro, porque você aprendeu que você tem que dar o carinho. Mas no seu DNA tem um DNA de um cara mais então, assim, chucrão e tal. Você sabe o que fazer, sabe como fazer, mas você não consegue quebrar essa barreira. E aí entra a mulher. Se a mulher não tiver sabedoria nessa área, mano, o casamento vai romper. Porque vai te chamar de um cara, vai falar que você é grosso, vai falar que você é ruim, vai falar que você não tem amor. Você tem, tá tudo aí dentro. Só que você não sabe pôr pra fora. Entendeu? Então eu sou um cara fechadão, de poucas palavras, não converso muito. O semblante já é fechado, mas não é
por estética, é natural. Sim, sim. Você olha pro meu pai, você vê um cara fechado. Você conversa e fala, não, tá normal. Você olha pra mim, você vê uma corona fechada, conversa tá normal. Eu vou pregar quando a Kelly ia comigo, né? Kelly não vai mais, tá desviada. Eu ia pras igrejas, mano, tipo uma Assembleia de Deus, eu no altar, ela lá atrás sentada, ela ficava olhando pra mim, fazendo assim, ó, pra mim Pra rir. você rir. Eu tava com o cara feio no altar. Aí eu tentava dar... Entendeu? Sim, então assim, sim, porque é o sim. semblante fechado. Pode Então assim, crer. embora você queira mudar isso, mas é muito difícil. Então quando eu vejo alguém, eu por viver, quando eu vejo alguém muito sozinho, muito de lado, muito de cara feia, eu já não olho e falo, cara arrogante, eu já tento achar o acesso. Entendeu? Então quando eu vejo um cara, um cara extrovertido, pra frente, eu olho e falo, mano, que top. Aí eu cato um cara que é igual você e fala assim, mano, eu queria ser mais fechador igual você. Então você entende? Caraca, velho, Então, é verdade, mano. é saber É lidar. verdade. Minha esposa é aquela pessoa que chega, tem 1000 pessoas. Ela dá um beijo no rosto das 1000. Eu chego e falo, boa noite, pessoal, paz, acabou. Sabe? Ela Pode tem que crer. beijar as 1000. Pode crer. É dela. Pra mim é top. Fala, pô, podia ser assim, não consigo. Eu sou aquele cara mais fechado. Então, assim, a gente precisa entender a pessoa pra poder ter o acesso pra tentar trazer, Poxa, velho. trazer uma mudança. Mas é difícil, mano. Mano, difícil. que necessário o senhor ter falado isso, porque às vezes a gente tira conclusões precipitadas, né, mano? Sim. É aquele famoso ditado de julgar o livro pela capa, né? Sim. Você olha pro cara, ixi, esse cara deve ser mó mala. Então, assim, deve ser porque mó arrogante. como você vive isso, ó, minha esposa é prova. Eu escuto muito isso. Eu achei que você era um cara mó pazão, mó pra frentão. E mó bobão, não sei o quê. Você fala, bobão não, né, mano? Aí tá tirando, mano. Mas é isso aí, Sim, cara. não, quando eu vi É o isso senhor aí. pela primeira vez, eu falei, mano, esse maluco aí deve ser bruto, hein, mano? Mas você vê? Com a misericórdia aqui É, e tudo. então. Aí depois começa a trocar ideia aqui, vou Então, fazer assim, mó da hora, mano. e eu ouvi uma palavra essa semana de um amigo nosso, ele falou assim, pastor, eu sou muito duro na palavra, eu queria mudar isso. Aí eu falei, opa, eu também sou meio duro, e também, eu chorava pra Deus, tipo, eu acordava domingo na madrugada, Deus me dá uma mensagem, ia estudar, Deus, eu vou pregar amanhã cedo no culto, e eu precisava de uma mensagem, fala comigo e tal, o que o povo tem necessidade de ouvir hoje, e a mensagem vinha cortando, eu falava, Deus, toda vez, só cajado, o povo me chama de marretada, de marretada, não é maranata, é marretada. Em vez de ser maranata, tem uma retada. Aí eu falo, meu, mas não é que eu quero expressar isso aí. Quando eu vi uma mensagem bem, eu falo, gente, você sabe que eu não sou acostumado a pegar isso, então recebe. Recebe. Que realmente é Deus que tá mandando. Então, ele falou assim, ele falou assim, eu tava conversando com a pastora, e a pastora falou pra mim assim, ó, essa mesma palavra dura com amor, tá dentro de você só precisa achar ela. Nossa. E ele falou que isso aí chapou ele, só que ele mal sabia ele que ele tava dando em mim. Nossa. Falei, mano, tá aqui. É tudo que eu precisava ouvir. Então, assim, é o que eu disse, ninguém consegue se mudar. Mas eu acredito que o Senhor ele vai acrescentando algumas coisas em cima disso daí e vai tomar o rumo, né? E assim, você entrar no assunto de homens e depois sair, torna difícil. Se você não tiver sabedoria, você começa falando de um assunto de santificação e acaba pregando para homens. Então, uma das dificuldades é isso aí. Tá. Assim, num culto normal, por exemplo, culto Sim. de família. Se você não tomar cuidado, você começa a voltar e pregar só pra Você homens. entende? Então você precisa ter essa dosagem. Eu vejo gente aí grande que tá pregando pra nação, que não consegue mudar isso. Só prega sobre Ele vai quem pregar pro não pastor consegue. aqui, ele vai pregar pro público da igreja normal, ele prega a mesma coisa. Ele não consegue discernir, não entende. É uma mensagem que vai mudar, vai virar chave, vai dar entendimento, mas talvez a pessoa vai olhar e falar, pô, Bacana, mas não dá pra me aplicar. você entende? Então, ter esse filtro é bem difícil. Mas assim, eu vejo que o senhor sabe filtrar bem isso. Porque o senhor já foi lá na igreja, o senhor já pregou culto da família normal, culto de aniversário da igreja normal. E quando difícil. é homem, é pancada mesmo, é só pra homem. E você filtra bem isso. Como é que o senhor consegue filtrar essa parada? Então, eu esboço tudo, né? Eu esboço tudo que eu leio, escrevo, eu escrevo muito. Às vezes eu tô na rua, tô trabalhando, Deus fala alguma coisa comigo, fico martelando aquilo, o passageiro desce, eu já anoto. Aí eu chego em casa, Deus, o que é isso aqui, mano? Por que você falou isso comigo? Aí vou buscar. Assim, eu sempre falei, Deus comigo age diferente. Eu não leio a Bíblia para vir a revelação. Eu tenho uma revelação e vou buscar o texto de referência. É incrível isso, é incrível. Deus ele me dá um start, como assim? Anoto, chego em casa, eu vou buscar referência na Bíblia e nasce a mensagem. E tá lá. Tá lá. Principalmente para homens. Muito louco. Principalmente para homens. Então, assim, esses dias. Não lembro se foi no começo do ano, se foi no final do ano. Acho que foi no começo do ano agora. Não lembro agora se já. Não, foi agora. Até comentei, pregando lá no aniversário da Mir, fui bater um papo com o pastor Will.
Acredito que ele deve estar lá. Um beijão também pra ele. Tá aqui na Tá live. lá. Tá Beijão, aqui. Will. Daqui a pouco a gente manda um abraço pra galera Não, aqui. daqui a Tem pouco bastante nós comentário. daqui a pouco nós abrimos o chat aí, galera. Aí eu fui bater um papo lá e a Gi tava lá. E, cara, o Will pra mim é meu irmão que minha mãe não me deu. Sim. O Will é meu parceiro. A Gi, você é louco, sem palavra. A gente batemos um papo, fizemos um sacrifício, né, mano? 2 sacerdotes juntos sem sacrifício. Não pode. Oferecemos aquele sacrifício, então batemos um papo, a Gi começou a me ministrar, falar, passando uma prova mesmo assim que eu falei, Deus não vai dar mais não. Tipo, eu cheguei a falar, tô vivendo uma enganação esse tempo inteiro. Pra você ter ideia. A mente bagunçou. E eu falei, Gi, eu falei pra ela com essas palavras, como que eu vou pregar agora, mano? Minha casa precisa me respaldar, eu não tô sentindo isso mais. Ela falou, por acaso tá pregando você ou tá pregando a palavra? Você pode não ter vivido o que você vai pregar, mas a palavra ela é perfeita. Anuncia, você não está em pecado. Então isso aí foi um furacão em mim, mano. Isso aí foi uma injeção de Red Bull na veia. Né, amor? Startou e eu falei, é isso. Então, eu tenho que aprender a viver nessa temática aí. Em cima disso daí. Muito bom.